Vamos começar então o programa. A primeira hashtag que vem para a tela é a hashtag CPMI. E a outra hashtag vai ser CPI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque envolve os deputados e os senadores. É a CPMI dos atos antidemocráticos, dos atos golpistas, dos atos de 8 de janeiro, como você preferir chamar aí, tem vários nomes. Aliados e até dados sigilosos de Bolsonaro vão parar na CPMI dos atos antidemocráticos. Essa é a manchete de tudo que aconteceu, né? A gente tentar resumir numa manchete os principais acontecimentos da sessão de ontem, lá na CPMI em Brasília, no Congresso. Ontem começou a avaliação dos requerimentos, a CPMI já tinha começado, né, no mês passado, e aí ontem o que rolou foi as primeiras votações dos requerimentos de audiências lá da CPMI. Então, os deputados, os senadores, ao longo dos últimos dias, das últimas sessões, eles foram fazendo requerimentos, né, para, quero ouvir fulano, quero ouvir ciclano. E hoje, as primeiras votações para definir quem que vão ser os primeiros a serem ouvidos ali como testemunhas na CPMI. E aí, essas votações é que foram muito polêmicas ontem, de aprovação, de reprovação, mostrou ali um cenário que não é novidade para ninguém, mas bem polarizado, né, da base governista e da base bolsonarista, basicamente. E a gente pode resumir o acontecimento de ontem, a sessão de ontem, como uma primeira vitória governista, né? Os primeiros intimados, as primeiras testemunhas que a CPMI dos atos antidemocráticos vai ouvir são aliados do Bolsonaro. Então é uma forma ali da CPMI de pressionar os aliados do Bolsonaro e, de certa forma, deixar de canto ali, dar uma escanteada naquela narrativa dos bolsonaristas de que os atos de 8 de janeiro são, em suma, de responsabilidade do governo. Então, esse é o primeiro desenrolar. É lógico que muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias, nas próximas sessões, mas essa primeira sessão com votação indica ali, na CPMI dos atos antidemocráticos, uma vitória mais governista do que bolsonarista, assim, nesse ambiente tão polarizado. Eu já vou colocar na tela para vocês um primeiro tweet para a gente mostrar do Randolph Rodrigues, que é senador, líder governista no Senado, e ele comemorou aí, em mais uma vitória dos fatos contra narrativas absurdas. Aprovamos hoje na CPMI a convocação de Mauro Cid, Anderson Torres e os generais Heleno e Braga Neto. Então, aliados do Bolsonaro, ex-ministros do Bolsonaro, são aí listados como os principais convocados, as principais testemunhas nesse primeiro dia de votações lá na CPMI. A tendência é que a partir da semana que vem eles sejam ouvidos, intimados ali, enfim, como testemunhas nessa investigação parlamentar. Os aliados de Aí o Randolph continuou escrevendo. Os aliados de Bolsonaro têm muito a explicar sobre o processo golpista que culminou no atentado à democracia em 8 de janeiro. Qual que é o próximo que vem para a tela? Eu queria antes passar uma informação para vocês. Eu disse aí, acabei de listar, né, o Randolph tweetou, eu aproveitei para citar para vocês quem que são os principais figurões aí bolsonaristas, né, aliados ao ex-governo do Bolsonaro, que foram convocados. Por outro lado, foram negados os requerimentos para testemunharem aí nomes, e aí que seriam de interesse da base bolsonarista testemunhar, nomes como Flávio Dino, atual ministro da Justiça, e o general Dias, ex-chefe do GSI. E aí o Flávio Bolsonaro foi um dos que questionou a não convocação do general Dias, nesse tweet aqui. Inacreditável. Simplesmente o cara que foi o estopim para a abertura da CPMI do 8 de janeiro, o general do GSI do Lula, que aparece em imagens supostamente ajudando invasores e que teria falsificado um relatório da ABIN, não foi convocado. Que tipo de investigação é essa que não quer ouvir uma testemunha-chave? E aí, repito, a tendência é que esses nomes que num primeiro momento, Flávio Dino, o general Dias, esses nomes que num primeiro momento tiveram requerimento de convocação negado, a tendência é que em próximas sessões eles sejam sim convocados. Mas num primeiro momento, quem será ouvido são os aliados, as pessoas mais próximas do Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro até compartilhou um videozinho ali das imagens, né, do general Dias, supostamente ali facilitando a entrada dos golpistas ali no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio.
Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Então, há questionamento aí na ala bolsonarista, né? Esse tweet é do senador Flávio Bolsonaro. Houve também uma segunda vitória governista na sessão de ontem contra os bolsonaristas, que é o que está enaltecido aqui pelo também deputado Ivan Valente. Vai ser bonito de ver na CPMI. Aprovado ontem requerimento para que os dados do celular de Bolsonaro, obtidos pela Polícia Federal, sejam compartilhados para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa CPMI vai ser o maior tiro no pé do bolsonarismo. Então, num primeiro momento, repito, essa narrativa defendida pelo Flávio Bolsonaro nesse último tweet que a gente mostrou, ela foi escanteada. E quem entra na mira ali das investigações parlamentares, num primeiro momento, é o Bolsonaro, são os aliados do Bolsonaro. Foi aprovado aí esse requerimento para que dados sigilosos do celular do Bolsonaro sejam passados pela Polícia Federal para os parlamentares para ser discutido ali, esses dados, né, serem expostos e discutidos nas próximas sessões da CPMI. O deputado Arthur Maia teve uma reunião ontem com o ministro Alexandre de Moraes e nessa reunião, segundo o próprio Arthur Maia, o Alexandre de Moraes topou compartilhar as informações sigilosas aí do celular do Bolsonaro e de aliados. E aí o Marcos Duval, senador ali bolsonarista, critica o Alexandre de Moraes e aí escreve o seguinte: seguindo o que determina a Constituição que cabe aos senadores fiscalizar, afastar e até impeachment ministros do STF, é notório em todos os meios jurídicos e entre os magistrados por todo o Brasil as ações anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. E aí o Marcos Duval questiona a atuação do Alexandre de Moraes, o fato dele estar liberando os dados sigilosos do Bolsonaro. O que deve acontecer, o Arthur Maia até detalha nesse tweet aqui, em 45 dias. Os inquéritos sigilosos que não têm diligências atuais ou futuras serão compartilhados imediatamente. Os inquéritos sigilosos que estão em diligência serão disponibilizados à CPMI, tão logo concluídos, o que deverá acontecer nos próximos 45 dias. Então, as próximas semanas aí devem ser de novidades, de informações até então sigilosas, tornadas públicas na CPMI, por isso que o Ivan Valente trouxe naquele tweet que a CPMI pode acabar virando um tiro no pé do bolsonarismo. E um último tweet sobre o caso, eu já vou para o chat aí ver o que vocês estão comentando sobre, o Pedro Barciela, que é analista de dados, ele trouxe um mapa, e aí é interessante, a gente está aqui no Trending Topics, que a gente levanta os termos mais compartilhados, mais utilizados no Twitter. Ele faz um serviço similar aqui nessa análise de dados, trazendo dados, termos e páginas e perfis que tweetaram de verde, aí vocês estão vendo à esquerda, e uma nuvem até um pouco maior, temas relacionados de apoio ao bolsonarismo nessa CPMI, e à direita ontem, né, esses dados são de ontem, os termos em vermelho, ali as páginas em vermelho, mensagens e tweets de apoio à base governista. Vocês percebem na imagem, para quem está vendo e não só ouvindo, que há muito mais conteúdo, um volume muito maior de mensagens, de tweets, são considerados ali da força bolsonarista ali no Twitter, muito mais do que da força vermelha ali, da força governista. Só que o que ele chama atenção, o Pedro aqui nessa análise de dados, é que não há esses dados bolsonaristas, eles não fogem da bolha, eles ficam muito fechados ali na bolha bolsonarista, não conseguem expandir. E se você observar aqui no meio das bolhas, onde haveria uma conexão entre diferentes perfis de usuários ali do Twitter, você enxerga aqui, nesse espaço ali, é um espaço em comum entre as duas bolhas, muito mais bolinhas rosas, vermelhas, do que verdes. O que significa, na análise dele, que as postagens, as visões, as análises de páginas governistas chegam com mais facilidade fora da bolha lulista, petista, governista no Twitter, enquanto as postagens, as análises bolsonaristas ficam muito restritas nas próprias bolhas bolsonaristas, não fura bolha, né? Um abraço aí pro André Marinho, inclusive, trocadilho à parte.
Pedro Barciela aí, o bolsonarismo está descobrindo com a CPMI dos atos golpistas que não adianta gritar na internet, se os parlamentares não souberem fazer política. Nas últimas 24 horas produziram 82% das conexões para se autoproclamarem os derrotados e acusar o governo de fazer política. Por sua vez, seja por apatia ou por tática, a ausência de um engajamento proporcional da base governista impossibilita que o tema extrapole a polarização. De maneira geral, ainda que grite e muito sobre o tema, o bolsonarismo cantou derrota apenas para si. Essa é a análise do analista de dados aí, o Pedro Barciela. Achei legal trazer esse mapinha do Twitter para compartilhar para vocês. O Belém acaba resumindo bem aí no nosso chat. Nessa briga política, o único prejudicado é o povo. Não sei dizer se o único, mas o principal, né? O João aí, Lourenço, direto de Portugal, dando boa tarde pra gente. O Hilton também chegando. O Revel aí mandando que os dois lados estão procurando bode expiatório. Geralmente as CPIs, CPMIs é um pouco isso mesmo, vira uma briga muito política ali, uma espetacularização das ideias dos parlamentares, né? O Hilton escreveu, a briga é para ganho próprio, qualquer um que perca ganha, isto é bolsolulismo.